Olá, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical aqui na Primeira Igreja Batista do IPS. Hoje, domingo passado, terminamos uma revista, né? Terminamos um semestre, né? Já passamos para o segundo semestre do ano 2022, começando uma nova lição, uma nova revista, um novo trimestre. E nesse novo trimestre nós estudaremos sobre fé e verdade e faremos reflexões de acordo com as cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas. Cartas muito importantes, assim como os demais livros, né? Mas de uma profundidade muito grande no Novo Testamento. Cartas muito práticas, de um evangelho muito direto. E a gente vai entrar agora nesse período, nesses 3 meses, estudando essas cartas. Nossa revista é de autoria do nosso querido pastor Ronaldo Gomes, professor do Seminário Teológico aqui na FABERJ, professor de grego, professor de exegese do Novo Testamento, um homem muito capacitado, e ele irá nos conduzir ao longo desse trimestre. Mas nós vamos orar, entregando esse momento ao Senhor, agradecendo por mais esse tempo que investimos no estudo da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento, agradecemos por estarmos aqui agora, por podermos estudar sua palavra de forma tão objetiva, direta, de forma tão livre, Pai. Sabemos que tantos irmãos ao redor do mundo não têm esse privilégio, muitas vezes não têm esse prazer, não têm essa possibilidade, Pai. E o Senhor nos permite fazer isso aqui. Nós agradecemos, abre nossos corações e mentes para que possamos aprender e colocar em prática aquilo que estudaremos hoje. Muito obrigado por tudo, esteja conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como dissemos, fé e verdade é o tema desse trimestre. Mais uma vez, cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas. E a lição de hoje tem como título A Fé e as Provações. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a fé e as provações e o nosso texto base está em Tiago. Nós começaremos estudando a carta de Tiago, são 5 lições sobre a carta de Tiago. Hoje, o nosso texto base está no primeiro capítulo da carta de Tiago, do livro de Tiago. Nós trabalharemos do verso 2 até o verso 18. O verso 1 é a apresentação, né? Tiago se apresentando, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, é a apresentação dele. Nós estaremos trabalhando então a partir do verso 2 até o verso 18 e nós vamos lendo de acordo com o estudo. Nós não faremos a leitura toda de uma vez, não. A gente vai lendo de acordo com o estudo. Interessante que, primeiro a gente pode tentar sintonizar quem é esse Tiago, né, que escreveu essa carta. Existem 4 Tiagos citados no Novo Testamento. O mais famoso deles, inclusive, é o apóstolo, né, é o discípulo que estava no núcleo próximo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Inclusive, ele era irmão de João. Eles estavam no núcleo mais próximo. Esse é, dos 4, o mais famoso. Mas hoje existe uma tendência, a gente não consegue esclarecer efetivamente quem escreveu a carta. Mas os estudiosos, os teólogos, partem de que esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, e sim o Tiago, irmão de Jesus. Inclusive o nosso autor, o pastor Ronaldo, segue essa linha também, de que essa carta ela foi escrita pelo irmão de Jesus, chamado Tiago, provavelmente o irmão mais velho. A gente vê lá em Mateus 13, 53, 56, que a palavra nos diz o seguinte: tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então a gente vê, de acordo com Mateus 13, a partir do 53, que Jesus tinha um irmão chamado Tiago, provavelmente era o mais velho, porque é o primeiro da lista. Então, a gente percebe, Marcos também cita isso no capítulo 6, faz a mesma citação desse trecho, citando esses mesmos homens como irmãos de Jesus, e a gente vê então que existia esse irmão de Jesus. Mas é uma coisa muito interessante, né, que Tiago, ele durante o ministério de Jesus, ele e os outros irmãos, a própria Bíblia diz que
eles não criam em Jesus como Messias. É interessante a gente ver isso, é bacana a gente pegar, né, esse texto para a gente poder compreender bem. João fala isso no Evangelho, então em João 7, versos 2 a 5, João diz o seguinte: mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram. Bom, os irmãos quais são? A gente viu Tiago, José, Simão e Judas. Então os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então João diz que os irmãos de Jesus não criam nele durante o ministério terreno dele. Esses 4 homens citados por Mateus, citados por Marcos, eles não criam no trabalho de Jesus, o que Jesus era o Messias, não criam nas obras dele, era do grupo dos que não acreditavam. Mas a gente vê que quando Jesus morre, esse Tiago, e aí a gente crê que é o irmão, ele muda toda a sua forma de pensar, e ele muda a forma de pensar sobre Jesus, e depois que ele vê então a ressurreição, Jesus aparece para ele, e ele muda completamente, ele sai de um incrédulo para ser um dos líderes da igreja, ele passou a ter destaque na igreja. Se a gente for pegar, por exemplo, lá em Gálatas 2:9, a gente vê Paulo falando sobre ele. Paulo diz o seguinte, Gálatas 2:9, reconhecendo a graça que me fora concedida, Paulo dizendo a graça que foi concedida a ele, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então Tiago, quando Paulo vai até Jerusalém, Paulo está falando aqui, né, como é que funcionou, como é que aconteceu, quando ele vai a Jerusalém, a gente vê, até voltando, a gente leu Gálatas 2:9, se a gente for ler Gálatas 1:18 e 19, Paulo diz o seguinte, aí ele está falando sobre, logo depois da conversão dele, o que aconteceu, né? Ele se converte, a gente sabe que ele se converteu quando estava indo para Damasco. Então, há o momento ali de conversão, ele é batizado e tal, depois ele foge para a Arábia, ele consegue fugir de Damasco para a Arábia, e em Gálatas 1:18 e 19 ele diz o seguinte, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Ele ainda não conhecia Pedro. Depois de 3 anos, ele subiu a Jerusalém, foi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então a gente percebe que em Gálatas 1:18 e 19, quando Paulo vai a Jerusalém, ele diz que lá ele vai conhecer Pedro e ele encontra com Tiago, nenhum dos outros, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ele cita irmão do Senhor. E a gente vê em 2:9, que a gente leu antes, que já no segundo momento ele leva, né, ele apresenta a graça que ele está pregando e ele recebe a destra da comunhão também de Tiago, e aí ele ainda acrescenta Pedro e João. E Tiago é o mesmo Tiago, irmão do Senhor, né, que ele cita em Gálatas 1:18 e 19. Então, a gente vê que Tiago já não é mais uma pessoa de incrédulo, ele passa a um líder da igreja. A gente vê que quando Paulo vai na sua última viagem a Jerusalém, ele vai na última viagem, onde ele é preso lá em Jerusalém e tal, ele chega em Atos 21, 17 e 19, Lucas, né, o autor de Atos, registra o seguinte, quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Olha que interessante, Paulo ele está dando um relatório, né, de tudo que aconteceu ao longo. Aí ele já tinha feito as viagens missionárias, ele vai apresentar um relatório e Tiago é citado nominalmente, né? Tiago e todos os presbíteros, né, ele fala, mas Tiago é citado nominalmente ali. A gente vê no Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15, quando acontece justamente o concílio para discutir se os novos cristãos deveriam ou não seguir os preceitos da lei, que um dos líderes é Tiago. Tiago, ele acaba dando a palavra final, ele acaba fechando. Pedro defende o seu lado, Paulo defende o seu lado, que são lados até compatíveis, né? Pedro e Paulo defendiam lados iguais no Concílio de Jerusalém, e no final Tiago acaba trazendo a mensagem final, dizendo o que deveria ser feito, como deveria ser, deveriam se mandar cartas aos irmãos
deveria se mandar carta aos irmãos para que para que não passasse esse julgo, né, para aqueles cristãos que estavam aceitando Jesus, né, e aceitando a fé cristã. Então ele dá o veredito final ali, ele acaba sendo um dos líderes ali também desse concílio. E é interessante até que a gente vai ver, quando estudar a carta de Judas, nós acreditamos que esse Judas da carta não é o Judas Iscariotes, né, meus irmãos? Judas Iscariotes, ele morre logo depois da entrega de Jesus, logo depois que Jesus é crucificado, ele se suicida, a gente sabe disso, ele morre. Então, o Judas da carta, nós acreditamos que seja um outro irmão de Jesus. A gente viu lá entre os 4 que um deles é Judas. A gente acredita que seja também irmão de Jesus. E ele se apresenta como irmão de Tiago. Judas, irmão de Tiago, mas a gente vai ver quando chegar lá na carta. É só para a gente ver que Tiago ele acaba sendo tão proeminente na igreja que Judas ele se apresenta como irmão. Geralmente quando você coloca, né, você está colocando alguém que é mais importante, alguém que é mais visto, alguém que é mais conhecido, e Judas faz isso. Então, a gente vê que Tiago passa, isso é muito interessante, ele passa de uma situação de incredulidade para ser uma das lideranças da igreja. Um dos homens que realmente ajudou a igreja a se expandir naquele primeiro momento. Né? Ainda como irmão do Senhor, mas é interessante, isso é muito interessante. Na carta, ele se coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se apresenta como irmão do Senhor. É como se ele dissesse, olha, eu não vou colocar esse status, né? Eu era irmão, nós fomos irmãos terrenos, irmãos por parte de mãe, né? Maria, mãe deles. Mas nós somos irmãos terrenos, mas eu não vou me apresentar dessa forma, não quero colocar isso aí. Eu sou servo dele, porque ele é Deus e eu sou servo dele, né? Isso é muito interessante. Então a gente vê que Tiago, ele pega essa proeminência e escreve uma carta, que é uma carta que fala sobre vida cristã em ação, vida cristã prática, não meramente palavras, ou não uma vida com concessões, pelo contrário, concessões com o mundo, né? Não, eu vou tentar ver o que é melhor do mundo, o que é melhor do paraíso. Não. A vida cristã que Tiago prega é uma vida cristã prática. É uma vida que você chega e, eu vou agir desse jeito porque existe um resultado e eu preciso agir desse jeito, porque eu estou em Cristo. Estar em Cristo é ser diferente. E a gente vê que Tiago começa, e o título da nossa lição é justamente, né, a fé e as provações. Tiago começa a carta dele no primeiro capítulo falando sobre provação. E é uma coisa muito interessante, né, porque é como se ele estivesse dizendo assim, olha, a provação é inerente, ela faz parte da vida cristã e nós temos que aprender como devemos lidar com as provações. E a gente vamos fazer a leitura do segundo versículo, apenas do segundo, para entrar no primeiro tópico da nossa lição, que é a alegria nas provações. O nosso autor, pastor Ronaldo, divide a lição em 3 tópicos, como é comum, e o primeiro deles é a alegria nas provações. E ele se baseia justamente no verso 2 do primeiro capítulo de Tiago, onde Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Bom, isso parece ser bastante paradoxal, né? Isso parece ser bastante complexo, porque vamos entender primeiro o que é provação, né? Para a gente poder entender o que é provação, para entender o que Tiago está falando. A gente já sabe que provação não é uma coisa, não vamos dizer que não é uma coisa boa. Ela acaba sendo boa, a gente vai até falar sobre isso, porque o objetivo dela é muito positivo. Mas a gente vê que passar por provação não é uma coisa agradável. Isso não. A gente não vai também compreender dessa forma. O que seria provação, então? A palavra que é traduzida por provação, que lá no original, no grego, né, a palavra traduzida por provação, ela também pode ser traduzida por adversidade, por problema, por julgamento, por experimento, por aflição. E ela ainda tem um aspecto negativo, ela também pode ser traduzida por tentação. Inclusive, isso acontece nesse texto, a gente vai ver mais à frente. Mas ela pode ser traduzida de todas essas maneiras: aflição, julgamento, adversidade, problema. Então, provação não tem uma conotação agradável para a gente. Mas Tiago diz que, mesmo diante dessa situação que não é agradável, nós devemos estarmos ou permanecermos ou vivermos alegres. Olha só, mais uma vez, considerem motivo de grande alegria, não é pouca não, hein? Grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Então, isso é meio paradoxal, porque não é uma coisa agradável,
mas nós temos que compreender e temos que considerar isso como motivo de grande alegria. A gente é meio que doutrinado, né? A gente é ensinado ao longo da nossa vida a buscarmos o prazer e fugirmos da dor. A gente é direcionado para isso, né? A gente é levado a isso. Mas Tiago está falando exatamente o inverso. Olha, você não foge da dor. A provação é necessária e você tem que se alegrar nessa provação. Mas uma coisa interessante que Tiago diz, que nós não devemos estarmos alegres ou termos motivo de grande alegria pela provação em si, ou não por causa da provação, mas sim em meio à provação. A gente tem que estar alegre em meio à provação e não por causa dela. Até porque se a gente estivesse feliz por causa da provação, se a gente estivesse feliz por causa da aprovação, a gente poderia dar a entender que a gente estava resolvendo a coisa por conta própria. A gente poderia entender assim, não, eu tenho que estar feliz na aprovação, porque quando eu estou na aprovação, eu estou sendo testado ali, eu estou fazendo a minha parte, aí começa naquela, estou fazendo a minha parte, estou fazendo a coisa, e eu posso ter a falsa impressão de que eu estou sofrendo e esse sofrimento seja responsável pela minha salvação. Isso não acontece. A aprovação não tem o objetivo de salvar. Não tem. Então, eu tenho que estar alegre em estar em provação e não por causa dela. Tá? Eu não tenho que estar feliz por causa da aprovação. Tá? Então, isso nós não somos autossuficientes, por isso essa diferença é importante. Uma coisa também que é muito interessante é que quando a gente vai buscar ali passarem por diversas provações, esse termo passarem dá uma conotação de nós estarmos inseridos, imersos nessa provação. Essa provação está por todos os lados. Nós estamos totalmente envolvidos, cercados. É como se a provação estivesse por todos os lados mesmo, em todas as áreas da vida. É o ministério, é vida familiar, é vida conjugal, é vida profissional, são os relacionamentos do dia a dia. É como se Tiago tivesse assim, olha, estejam alegres por você estar cercado de provações por todos os lados. Você está imerso, totalmente envolvido nessas provações. E nós devemos estar alegres. E isso não é esporádico, é o tempo todo. O que Tiago está dizendo aqui é fiquem alegres por vocês estarem o tempo todo cercados de provações por todos os lados. Isso é complexo para a gente compreender. Mas por que então que a gente deve estar alegre, né? Por quê? Primeiro que a gente tem que, antes da gente até entender por que nós devemos estar alegres, a gente tem que compreender que isso vai de frente, bate de frente, vai de encontro àquilo que muitos pregam que seria uma posição triunfalista, né? O crente não tem problema, o crente não tem falta de dinheiro, o crente não passa por dificuldade, porque tudo já foi pago na cruz, o crente não adoece. Não. Nós temos provações e são muitas, elas estão em todos os lados, em todas as áreas, em todas as situações, estamos cercados e devemos estar alegres com isso. Mas por que a gente tem que estar alegre nessas provações? Por quê? Por que Tiago diz isso? E aí a gente consegue compreender a primeira coisa. A primeira coisa que a gente consegue extrair daí, e fazendo até uma correlação, é que nós devemos estar alegres porque toda essa provação que nós passamos é muito pouco diante do que teremos com Cristo. E a gente consegue extrair isso lá em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, quando Paulo diz o seguinte: por isso não desanimamos. Ele está desenrolando a ideia, lógico, né? A gente pegou só um trecho, né? Para a gente compreender. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a gente pode compreender que nós podemos tranquilamente pela fé passarmos bem, passarmos alegres pelas provações, porque as provações, elas são muito pequenas diante de tudo aquilo que a gente vive com Cristo, tudo aquilo que a gente vai viver com Cristo. Imaginemos que a gente tem uma vida aqui de 70, 80, 90 anos. Imagina esse período de tempo, vamos supor que a gente tivesse provação
todos os dias ao longo de 90 anos. É pesado, isso é bem pesado. Mas imagina que a gente tenha isso, mas a gente vai ter a eternidade, a gente vai estar mais próximo de Deus, a gente até vai falar sobre isso. Mas isso vai nos dar uma eternidade com Cristo. O que são 90 anos diante da eternidade? Então, essas dificuldades nos levam e nos colocam numa posição, e isso é leve, é momentâneo, e todo o peso disso, aquilo que a gente tem a viver com Cristo no futuro, é muito mais do que todo o peso que a gente tem agora. Então a gente tem que, a nossa alegria se baseia porque a gente está vendo aquilo que não é o transitório, porque a gente está vivendo o transitório. Mas a gente pode ter feliz porque a gente não está com foco no transitório, a gente está com foco no que é eterno. Então isso pode nos trazer tranquilidade, pode nos trazer felicidade, podemos estar alegres com relação a isso, porque é tudo muito transitório. Então, primeiro ponto, por que nós devemos estar alegres? Porque é muito pouco diante de tudo aquilo que a gente vai ver com Cristo. Mas o segundo aspecto também para a gente avaliar, que é o resultado dessa provação. A provação ela não é só algo que acontece porque Deus é caprichoso e quer que a gente passe dificuldade. Não, mesmo, lógico que não. De jeito nenhum. Existe um motivo, existe um objetivo para as provações. E aí, para a gente poder compreender o objetivo das provações, a gente vai para o segundo tópico da nossa lição. Então, primeiramente, a gente pode ser alegre na provação porque aquilo que nós passamos é muito pouco diante do que a gente tem a ver com Cristo. E segundo, porque existe algo que vai além, existe um objetivo, existe um porquê da gente passar por essas provações. E a gente vai ver agora, vamos continuar lendo o texto de Tiago, primeiro capítulo, vamos ler agora do verso 3 até o verso 12. Então, Tiago 1, de 3 a 12, a palavra do Senhor diz assim: Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, verso 12 está chegando aí. Então a gente consegue ver agora que existe um objetivo na aprovação. A aprovação ela não é pura e simplesmente um capricho de Deus, porque Deus quer ver a gente, não passando dificuldade de jeito nenhum. O resultado, e aí a gente vai para o segundo tópico da nossa lição, que seria colhendo frutos nas tentações. O objetivo, então, da tentação é colhermos frutos. E quais seriam os frutos? Quais seriam os frutos que nós colhemos dessa provação? Ou das tentações, né? E aí a gente tem a possibilidade da tradução das duas formas. Né? Mas quais seriam esses frutos? O primeiro deles é a perseverança. Primeiro, nós olharmos o início logo, está dizendo que a prova da fé produz perseverança. Então, perseverança. E o que é perseverar? Perseverar é manter-se firme. Nós falamos muito sobre perseverança no trimestre passado. João fala muito sobre perseverar, sobre manter, sobre ser fiel, né? Manter a lealdade, isso é perseverança. E a gente vê que Tiago ele já traz esse conceito, né, de que a perseverança ela é fruto dessa aprovação. Então, quando a gente é provado, quando a gente é tentado isso, o fato da gente estar buscando em Deus nos traz perseverança, nos ajuda a que a gente possa se manter firme. É interessante que é justamente isso. Quando a gente está passando por provação, a perseverança ela nasce da gente estar buscando em Deus. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros aqui de uma forma muito simples, usando o português bem claro, eu acho que não tem nada que aproxime mais a gente de Deus do que chicote no lombo, né? A gente está com o chicote ali em cima, a gente está lá e, Senhor, me ajuda e tal. E isso traz aproximação do homem com Deus. É interessante que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 13, né,
que essa aprovação ela nos coloca no estado de permanência, de perseverança, de fidelidade, porque a gente está buscando em Deus e a gente vê que Deus é fiel e Deus está ao nosso lado nessas tentações e provações. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então Deus está do nosso lado, Deus está promovendo para nós o resultado, ou promovendo para nós a saída, o escape para essa tentação. Desde que, é claro, nós estejamos buscando nele. E aí essa perseverança. A gente busca em Deus, vê que Deus é fiel nos ajudando e a gente continua buscando e isso traz a perseverança que a gente tanto precisa. Então o primeiro fruto que a gente colhe da tentação e da provação é a perseverança. O Strong, o autor Strong, o nosso autor, o pastor Ronaldo, coloca palavras dele aqui. Strong sustenta o seguinte: a perseverança é a característica de um homem que não se desvia de seu propósito deliberado, sua lealdade à fé e piedade, até mesmo pelas maiores provações e sofrimentos. Então aquele que não se desvia, não importa as maiores provações, maiores sofrimentos, isso é perseverança. Então o homem que é leal à fé e à piedade, que se mantém fiel ao seu propósito, isso é perseverança. Então, o primeiro fruto que a gente viu, que recebemos diante da aprovação é a perseverança. Mas a gente ainda tem um próximo, que é a maturidade. Se a gente for olhar no texto, a perseverança deve ter uma ação completa, né, a fim de que a gente seja maduro e íntegro. Então, a maturidade também é resultado da aprovação. Essa maturidade no sentido de ser completo, né? O original aqui no mundo antigo, essa maturidade seria alcançar a maioridade civil, né? A pessoa passa a ser responsável pelos seus atos, pelo que pratica e tal. Então tem esse sentido, né, da maioridade civil. E é interessante que a maturidade, ela traz o conceito de desenvolvimento, né? Ela traz um conceito da coisa que vai se desenvolvendo. A gente vê, por exemplo, a maturidade, maduro, a fruta, por exemplo. Para ela chegar ao ponto de estar madura e ser consumida, ela sai desde a semente, a árvore nasce, cresce, aí vem flor. Eu não entendo muito bem do assunto não, sabe? Mas existe um processo, né? E aí nasce o fruto. Primeiro está verde, depois vai amadurecendo. O pessoal fala, fica de vez, né? Está quase maduro, e depois amadurece. Então está pronto. É isso também que a gente consegue ver dentro da aprovação. A aprovação traz perseverança e traz maturidade para que sejamos completos, para que sejamos íntegros, porque Deus não quer algo inacabado. Deus não quer algo pela metade. Deus não quer algo que não esteja na sua completude. Isso é importante. Ele nos quer completos em todas as áreas da nossa vida. Deus quer isso de nós. E isso, a aprovação também nos ajuda. E essa aprovação nos ajuda e a gente vem ao terceiro fruto. A gente já viu que perseverança é o primeiro, maturidade é o segundo. Existe um terceiro fruto que vem dessa aprovação, ou da tentação, que é a oração. Olha que coisa interessante. Sim, nós já falamos antes, né? Quando a gente está na situação, então, que a gente está sendo provado e tal, a gente está buscando em Deus. E uma coisa que Tiago fala aqui é que nós devemos procurar em Deus, através da oração, sabedoria. Então a gente traz fruto a oração aliada, uma oração pela sabedoria. Isso é que é interessante. Então, a aprovação, ela nos torna mais próximos de Deus através da oração e mais sábios, porque nós devemos pedir. Mas por que pedir sabedoria? Para que a gente possa compreender o motivo dessa aprovação, para que a gente possa entender o objetivo. Essa sabedoria não é uma sabedoria acadêmica, não é a sabedoria do diploma, não é nem mesmo a sabedoria de vida. Não, também não é. Ela é uma sabedoria que vem de Deus, para que nós possamos compreender as coisas de Deus. Ela é uma sabedoria que ela é dada por Deus, ela é doada por Deus, para que a gente possa compreender o que está acontecendo. Então, não é a sabedoria humana, seja ela de vida, ou seja ela acadêmica, ou seja por idade, nada disso. É uma sabedoria dada pelo próprio Deus. E Tiago fala, né, que peça a Deus sabedoria, que a todos dá livremente. Deus, ele não fica fazendo contenção da sabedoria, não, né? Ele entrega a sabedoria desde que a gente peça. É claro que a gente tem que pedir com fé.
Isso o texto fala, sem duvidar, porque o maior problema da resposta da oração é a dúvida, né? É a descrença, é a incredulidade, é a falta de fé. Então a gente vê que nós devemos buscar em fé a sabedoria em Deus para que a gente compreenda o porquê estamos passando por essa tentação. O pensamento hebraico, ele diz o seguinte, que empregar o que se aprendia, e você adquiriu sabedoria, né? Então empregar, ou colocar no emprego, colocar em ação o que se aprendia há uma maneira correta de encarar a vida, isso é sabedoria. Então sabedoria é empregar o que se aprendia a uma maneira correta de encarar a vida. Então o resultado da sabedoria é encarar a vida de maneira correta. Isso no pensamento hebraico, né? Que é o pensamento defendido por Tiago, que era judeu, né? E aí a gente vê uma coisa interessante, o pastor Ronaldo coloca uma pequena história, que eu vou citar aqui, está na nossa revista, inclusive, meu irmão, minha irmã, se você ainda não tem a revista, pode entrar lá no site da convenção, não falei isso no início, né? Entra no site lá da Convenção Batista Fluminense, pode procurar no Google, Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida, você vai ser direcionado para o site, chega lá, é só baixar a revista desse trimestre, caso você ainda não tenha a revista física, né? Pode entrar lá e baixar. Mas o pastor Ronaldo coloca aqui uma história, então, uma pequena história para a gente compreender isso, e eu vou citar aqui, segundo ele coloca na nossa lição. A pequena história a seguir ilustra muito bem o pensamento a ser destacado. Qual o pensamento destacado? O da gente pedir sabedoria para compreender o motivo da aprovação. Ele continua. Certo pastor abordou uma irmã que passava por grandes provações. Ela teve um derrame, seu marido ficou cego e foi levado para o hospital com chances reduzidas de cura. O pastor então disse à irmã, estou orando por você. A irmã pergunta ao pastor o seguinte, o que você está pedindo que Deus faça? Ela perguntou, né? O pastor disse o seguinte, estou pedindo que Deus a ajude e fortaleça. Ela então respondeu, agradeço suas orações, mas peça mais uma coisa, ore para que eu tenha sabedoria para não desperdiçar essa experiência toda. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Diante da aprovação, aquela irmã consegue perceber que a aprovação tem um objetivo e ela precisa amadurecer, ela vai ganhar sabedoria com isso e que ela não desperdice isso, para que ela não passe por toda essa aprovação sem conseguir extrair o que é positivo para ela. É isso que ela está buscando aí que a história mostra, né? Isso é muito interessante. Então isso é fruto, essa sabedoria, a oração, a comunhão com Deus, isso é fruto da aprovação. E a gente vê um último fruto ainda que a gente colhe dentro da aprovação, que é ver o cumprimento das promessas. O resultado da aprovação está no verso 12. Olha, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, quando você é provado, existe um fruto final, que é a coroa da vida. O objetivo final da provação é a aprovação. É isso que ele está dizendo. O objetivo final da aprovação é ser aprovado. Não é isso? Então, e essa aprovação, ela se materializa, né? Materializa um pouquinho de exagero aqui, né? Porque estamos falando no sentido espiritual, né? Mas ela se concretiza, mesmo que no sentido abstrato, ela se concretiza nessa palavra, a coroa da vida. Olha que coisa fantástica, né? E essa coroa da vida é a mesma que João fala lá em Apocalipse 2:10, quando ele diz para a igreja de Esmirna, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ou seja, não tenha medo da provação que você vai passar. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É a mesma coroa. É claro que a gente só consegue ter esse resultado, a gente consegue ter ver esses frutos, né? Seja o fruto da perseverança, da maturidade, da oração que produz sabedoria, do resultado final, de colher o resultado final da oração, que é a coroa da aprovação, que é a coroa da vida. A gente só consegue ver isso. Só é possível ter essa mentalidade através da ação de Deus na nossa vida. A gente, por conta própria, a gente não consegue ver isso. Por conta própria, a gente vai se desesperar. Por conta própria, a gente vai achar que está tudo perdido. A gente vai achar que as coisas estão seguindo por um caminho impróprio, seguindo por um caminho que não é aquele. Mas quando estamos em Deus, nós percebemos que existe um motivo real para as nossas provações. E aí a gente chega ao terceiro tópico da nossa lição. Nós já vimos
que a gente colhe frutos, que nós devemos ter alegria nas provações, que nós colhemos fruto nas provações. E agora a gente vê que como a gente tem que lidar com as provações, como que a gente tem que agir com relação às provações, né? E isso a gente vê continuando a partir do verso 13. A gente vai ler dos versos 13 ao 18. E Tiago diz o seguinte: quando alguém for tentado, olha que agora ele mudou o termo, até então ele estava falando muito sobre provação, agora ele já fala quando alguém for tentado, apesar da palavra no original ser a mesma, mas a conotação é diferente. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Mas, amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Nesse trecho, então, da carta, Tiago nos mostra como devemos lidar com as tentações, né? Aqui entra o sentido negativo, né, como já vimos, tal. E ele deixa bem claro que Deus não tem ligação com tentação. Deus, na sua santidade, ele não tem ligação. Ele tem com a provação. A gente vê uma das maiores provações da Bíblia se passa em Gênesis 22, quando Deus prova Abraão pedindo seu filho. Então Deus estava naquela situação, Deus estava naquele negócio. Mas Tiago diz que na tentação daquele dia a dia, Deus não está ali. Nós não somos tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos maus desejos, pela nossa cobiça. É isso que nos tenta. E a gente sabe que existem tendências da gente ser cobiçoso mais para um lado, mais para outro. Depende aí de cada um, né? Isso até varia. Mas nós somos tentados por isso, pelo nosso desejo, pela nossa cobiça. E a gente tem que colocar, a gente tem que compreender, a gente tem que entender que por que Tiago fala isso? Ele fala isso e parte isso de lidar com as provações. A gente não deve, ou a gente não pode transformar a tentação em desculpa para o pecado. Talvez, se a gente achasse que a tentação também vem de Deus, a gente podia dar uma escorregada, porque foi Deus que está proporcionando a tentação. Então eu posso dar uma escorregada porque, querendo ou não, vem de Deus. Ia ter gente pensando desse jeito, com certeza. Então Tiago deixa bem claro de que não é assim. Nós não devemos usar. E ele, inclusive, ele coloca aqui nesse texto, né, ele coloca nesse trecho da carta, os 4 estágios do pecado. O primeiro é a cobiça. A gente vê isso entre os versos 14 e 15. O primeiro é a cobiça, depois a sedução, ou engano, né? A desobediência e, por fim, a morte. Se a gente olhar os versos 14 e 15, justamente fala isso, né? Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado, tentado pelo seu mau desejo, né? Então pela cobiça, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então a gente tem aí 4 estágios. A cobiça, aí vem a sedução, a desobediência e a morte. É o resultado final disso. Isso está bem próximo ao que Paulo também fala, né? O salário do pecado é a morte. Então, quando a gente não pode nunca permitir que essa tentação seja motivo para que a gente peque, de jeito nenhum. Hipótese nenhuma, né? A gente vê que Jesus também fala isso no Sermão, isso até completa o que Jesus fala no Sermão do Monte, e isso vai até, a gente pode fazer a análise, é muito interessante, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente vê que no Antigo Testamento, se a gente pegar os 10 mandamentos, por exemplo, a gente vê que existe o fazer e o não fazer, né? Mas você se preocupa com a ação. Então tá lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. A preocupação está com o ato. Não faça ou faça, né? A gente vê que Tiago, ele vai um pouquinho antes. Você não tem que se preocupar com o ato propriamente dito. E isso Jesus já fala no Sermão do Monte, né? Foi dito aos antigos, né? Não matarás, mas eu digo que se você se irar contra o seu irmão, você já pecou. Por quê? Porque é mais ou menos isso. Quando você deixa
que o seu mau desejo tome conta, e aí Tiago explica isso agora, quando você deixa que o seu mau desejo tome conta da situação, isso aí acaba produzindo o pecado que gera a morte. Então você não tem que ter cuidado com o ato propriamente, não fazer, mas com não desejar fazer. Olha, vai além, a coisa vai lá no início. Você, antes de você se preocupar com fazer, se preocupe em não querer fazer aquilo. Se por acaso surgir na sua ideia, na sua cabeça, a ideia de cometer algum erro, alguma falha, corta aí. Não deixa aquilo alimentar e lá no final, quando estiver quase acontecendo, você segura, não. Segura do início. É isso que Tiago está falando, né? E aí os 4 estágios, eles partem justamente disso. Então a gente tem que cortar no início, justamente na cobiça. É na cobiça que a gente tem que segurar. Né? E aí a gente tem que continuar desenvolvendo como lidar com as provações. Então a primeira coisa é cortar o mal pela raiz, cortar logo na cobiça no início. Diante dessa tentação, e aí a gente vai para uma nova, ainda como aspecto de lidar com a tentação, diante da tentação nós devemos lembrar que Deus é bom. Isso, lógico. Porque quando a gente lembra que Deus é bom, a gente lembra todas as promessas, tudo aquilo que Ele tem para nós. E essa bondade de Deus faz com que nos leva a não querer pecar, a não se deixar levar pela tentação. Quando a gente começa a duvidar da bondade de Deus, o pecado passa a ser mais atrativo. A tentação passa a ser, a proposta da tentação passa a ser mais atrativa, mais agradável. Né? Então, quando a gente tem na mente isso, a lembrança de que Deus é bom, de que Ele está no controle, de que Ele está ao nosso lado, isso também nos ajuda. Isso o verso 17 fala, né? Nos ajuda para que a gente possa estar distante. E esse verso 17, que fala sobre a bondade de Deus, ele fala sobre 4 realidades que nós não devemos esquecer, e eu vou citar, de acordo com o nosso autor, de acordo com a nossa revista, 4 realidades acerca da bondade de Deus que jamais devemos esquecer. Isso está no verso 17. A primeira delas é que Deus nos dá apenas boas dádivas. Deus nos dá apenas boas dádivas é a primeira coisa. A segunda, a maneira como Deus dá essas boas dádivas também é boa. Ele nos dá coisas boas através de uma boa maneira. Né? Então a maneira também é boa. Terceiro, Ele nos dá de forma contínua. Ele nos dá boas dádivas de forma contínua. Esse verbo descendo que é utilizado dá essa sensação de continuidade. Está descendo, não para de descer. Desceu, não, descendo, é continuidade. E o quarto, a quarta razão, ou a quarta realidade acerca da vontade de Deus é que Deus não muda. A gente pode permanecer fiel, ou a gente pode compreender que Deus é bom, a forma dele agir é boa, ele só nos dá boas dádivas e ele não vai mudar nessa forma de agir. Deus não há sombra de variação nele, ele não muda como sombra. É impossível Deus mudar. Por que é impossível Deus mudar? Ele não pode mudar para pior, porque ele é santo. Mas ele também não vai mudar para melhor, porque ele já é perfeito. Não tem como Deus ser mais perfeito que ele já é. Então Deus não melhora. Deus já está no limite máximo da perfeição. Mas ele não vai piorar, porque a santidade dele não permite que ele piore. Então a gente pode compreender que a gente tem que encarar a aprovação sempre de acordo com a bondade de Deus. E, diante da tentação, nós também devemos agir e precisamos lembrar que nós temos a natureza divina em nós. Isso o verso 18 fala. Nós somos criados através da palavra da verdade. Nós somos criados por Deus para sermos as primícias dos frutos. Então a gente tem que ter em mente que existe essa natureza divina, essa centelha divina em nós. Até porque quando a gente entende isso, né, que nós somos nascidos de novo, essa experiência do novo nascimento nos dá força para entendermos que podemos vencer. Porque nós seremos vitoriosos não por nós mesmos, mas porque temos uma nova natureza em Cristo. E Cristo é vencedor. Se Ele é o vencedor, nós, como temos essa nova natureza dele, também podemos vencer todas as provações. Meus irmãos, Tiago, ele encerra, né, ele fecha esse capítulo, esse trecho sobre provação, falando justamente sobre isso. Falando que nós temos que ter sempre em mente isso. Nós temos que encarar a provação de uma maneira não qualquer, não leviana, mas sabendo que Deus é bom, sabendo que nós não devemos usar essa tentação para pecar, que nós temos a centelha divina em nós. Então tudo isso a gente tem que ver. A provação, meu irmão, ela existe.
E a gente vê isso, é claro, falar isso é chover no molhado dizer que a provação existe, né? É só olhar para o lado que a gente vê. As provações são muitas, as tentações são muitas, mas nós devemos estar perseverantes em Deus e firmes em Deus, porque só assim a gente consegue vencer todas essas provações que temos, que tivemos e que teremos. A provação, a gente vê, segundo Tiago, ela é inerente, ela faz parte da vida cristã. Nós vamos então ler a nossa conclusão, de acordo com o pastor Ronaldo. Nós fazemos sempre, fechamos lendo a conclusão como está na revista, e ele nos diz o seguinte: Wiersbe comenta que o Senhor precisa operar em nós antes de poder operar por meio de nós. Deus passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão antes de lhe dar o filho prometido. Trabalhou 30 anos na vida de José, fazendo passar por várias provações, antes de colocá-lo no trono do Egito. Passou 80 anos preparando Moisés para 40 anos de serviço. Quer dizer, Moisés ficou sendo preparado o dobro do tempo que efetivamente ele trabalhou, né? Cristo levou 3 anos para treinar seus discípulos e construir o caráter deles. Estes são exemplos comprobatórios de que as provações refinam e fortalecem nossa fé. Ninguém gosta de passar por provações. Porém, elas servem para nos fortalecer e ajudar a crescer. É muito fácil seguir Jesus quando vai tudo bem, mas a grande prova de nossa fé é quando passamos por dificuldades. Será que amamos Jesus de verdade ou somente queremos as coisas boas que ele oferece? Será que estamos mesmo prontos para seguir Jesus em todas as circunstâncias? A provação é o teste eficaz da fé. Então, o nosso autor conclui justamente isso, né? Mostrando aquilo que foi ao longo da lição, que a aprovação, ela é necessária e ela é importante para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, para a nossa perseverança, para a nossa sabedoria, para uma vida mais próxima de Deus. E ele deixa algumas questões para pensarmos, para refletirmos e agirmos a partir das nossas reflexões. A primeira delas é uma pergunta muito interessante. Você está lembrando de alguma provação pela qual passou e venceu? Isso é importante também, meu irmão, quando a gente olha, já que estamos adquirindo maturidade através das provações, já que estamos sendo perseverantes através das provações, é interessante que a gente olhe para trás e veja as provações. Muitas vezes a tentação que a gente passa hoje, a gente olha para trás e eu já passei por isso, o Senhor esteve do meu lado, então vamos perseverar porque Ele é bom, tudo que Ele nos dá é bom, Ele nos dá as coisas de boa maneira, de bom grado, Ele nos dá sabedoria, sem ressalva. Então, olhar para trás é refletir e analisar que é possível ter uma vida também futura, tranquila e vencer a tentação também hoje, vencer a provação hoje. Segundo, para a gente pensar, você está passando por uma provação agora? Saiba que por ela, Deus está criando raízes em sua fé nele. Olha que o nosso autor coloca uma pergunta para que a gente possa pensar. Nós estamos passando por provação agora e ele já nos diz, olha, não acha que está, né? Calma, a coisa está pesada, mas veja bem, Deus está criando raízes na sua fé, nele, a partir dessa aprovação. E a terceira, como você pode ajudar aquelas pessoas que estão hoje sob peso de uma aprovação? Isso é mais um aspecto, meus irmãos. Quando a gente é provado, a gente também pode ajudar os nossos irmãos que estão muitas vezes passando por provação, passando por tentação. Isso também é resultado. Quando a gente se amadurece, quando a gente persevera, quando a gente sabe lidar, quando a gente consegue vencer a provação, a gente também passa a ter uma experiência para compartilhar com os nossos irmãos. Que o Senhor abençoe, né, a sua palavra lida, que o Senhor abençoe esse momento. Nós vamos orar entregando este tempo que estudamos a palavra, né, que o Senhor possa colocar em nossos corações, possa nos mostrar que as provações elas não são apenas para que a gente possa passar por dificuldade, tentar espiar o nosso próprio pecado de jeito nenhum. Né? Para que a gente possa estar mais próximo de Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, nós agradecemos pela porção da palavra lida neste tempo. Tão profundo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos prova para que sejamos aprovados, para que possamos colher frutos. Que nós possamos ter isso em mente sempre, Pai. Que não possamos esquecer de que o Senhor está à frente das provações. Pedimos que o Senhor agora esteja nos ajudando em nossas tentações. O Senhor não tenta ninguém. Mas o Senhor, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo nosso coração maligno. Mas que o Senhor esteja nos ajudando neste tempo. Obrigado, Pai. Nos direciona sempre, nos orienta sempre, nos ajuda sempre, nos fortalece sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Encerramos então a nossa primeira lição falando sobre provações. Na semana que vem continuaremos estudando a carta de Tiago, falando ainda sobre fé e a palavra e fortalecendo a nossa fé em Deus. Um grande abraço e até lá!